agora com a Helena Scheren, que é especialista em geopolítica do Oriente Médio. Helena, bem-vinda ao Jornal da Manhã, um bom dia. Muito obrigada, Lívia. Bom dia a todos. Muito obrigada por me receberem. A gente tem dois cenários para serem analisados agora por você, Helena. A gente teve essa operação de militares israelenses que acabou na morte de integrantes do Hamas e também da Jihad Islâmica. E temos também essa articulação, essa tentativa de um acordo para uma pausa temporária de até 2 meses nesses conflitos. As informações que nós temos é de que o Hamas está analisando essa proposta. Agora há pouco, o nosso correspondente na Europa, o Luca Bassani, trouxe algumas informações a respeito desse acordo. Essa operação que aconteceu ontem muda alguma coisa na disposição do Hamas ou até de Israel para se chegar num consenso em relação a essa pausa temporária ou não? De fato, ela muda e ela intensifica as coisas. Cada vez está mais complexo a gente conseguir desenosar os desejos e as vontades de cada um dos dois lados. E no fim, acaba que ambos ficam nos extremos. Israel, por um lado, a gente tem representado pelo Netanyahu, que é um governo um pouco mais extremo. Ele diz que a guerra só termina quando completamente o Hamas for dispado. Agora, por outro lado, a gente tem o Hamas falando que eu só vou parar de atacar, eu só vou parar de fazer ataques terroristas também quando Israel completamente se colocar para trás. Ou seja, cada um jogando o outro para um lado e, no fim, é muito mais difícil a gente chegar em acordos. Cada vez que um dos lados vai cutucando um pouco mais, lógico, para se defender, mas cada um vai cutucando um pouquinho mais, o outro fica mais complexo da gente sair disso. Nesse meio, a gente vê outros atores começando a participar do conflito também, começando a participar ou desenvolvendo mais a sua participação. Dentre eles, talvez o principal aqui, a gente vê o Catar. O Catar, ele está sendo acusado pelos dois lados ao mesmo tempo. Por um lado, ele está sendo acusado por Israel por estar oferecendo refúgio aos mandantes, aos líderes do Hamas. Por outro lado, ele está sendo acusado pelo Hamas de sentar na mesa de negociação com Israel. E esse acordo que a gente tem agora, que está sendo desenvolvido pouco a pouco, né? Ele já foi desenvolvido, mas ele ainda está passível de mudanças pelas agências de inteligência dos Estados Unidos, de Israel, do Egito e pelo primeiro-ministro do Catar. Então, a gente percebe esse desejo do Catar de estar sendo percebido. Não necessariamente, aí fica um pouco mais complicada a história, de efetivamente resolver o conflito. Eles querem resolver para serem bem percebidos, para serem vistos no Oriente Médio como um ator mais relevante. Não necessariamente a paz pela paz, porque essa paz vai ser muito mais complexa. No fim, a gente analisa que essa guerra ela é muito mais um jogo de forças do que efetivamente atores dispostos a chegar em qualquer tipo de acordo, em qualquer tipo de consenso. É muito mais provável que esse conflito termine com um extermínio, algum tipo de extermínio, quer seja de boa parte da população israelense por meio de ataques do Hamas e de seus aliados, porque lembrando aqui, cada vez mais a gente tem novos atores entrando nessa história. O mais recente que a gente viu agora foram os Houthis, aquele grupo contra o governo do Iêmen. Cada vez mais a gente vê. Ou então vai ser Israel, talvez destruindo a faixa de Gaza, talvez simplesmente consigam destruir os túneis subterrâneos pelos quais o Hamas se localiza. Isso vai ser muito complexo, mas de fato vai ser um jogo de forças até o final. Professora, é lógico que ali, logo depois do dia 7 de outubro, houve um sentimento de unidade muito grande entre os israelenses, né, no apoio a uma resposta contundente aos terroristas que promoveram o ataque do dia 7 de outubro. Como é que a senhora avalia esse nível de adesão dos israelenses hoje? Nós noticiamos essa semana aqui que há indicadores demonstrando queda grave na atividade econômica em Israel, a falta de mão de obra, por razões óbvias, o fluxo de palestinos em direção a Israel está interrompido. As famílias, amigos de pessoas mantidas reféns pelo Hamas exigem alguma espécie de resposta mais concreta pelos seus parentes, por notícias de seus parentes. Que papel essa pressão interna de Israel sobre Benjamin Netanyahu pode ter na tentativa de encontrar uma solução, seja ela qual for?
O Netanyahu, o governo dele já estava sendo pressionado bem antes ainda de começar o conflito, lembrando que em meados do ano passado, de 2023, a gente já estava vendo uma crise política super intensa, cada vez mais em Israel. Então, o Netanyahu já estava nesse posto, nesse canto de, opa, você tem que escolher lados. O problema é, Israel é um país extremamente plural em termos populacionais. Então, escolher um lado é quase como o governo brasileiro. Escolher um lado significa que boa parte da população vai ficar de costas para você. Só que nesse momento em que o Netanyahu já está nessa instabilidade política, isso cada vez dificulta mais a permanência dele no poder. Nesse momento, a gente tem o governo mais extremo que Israel já teve, pelo menos mais para a direita que Israel já teve. Nesse sentido, eu tenho os parentes dos reféns, como você bem comentou agora, que estão reféns do Hamas, exigindo uma resposta breve, uma resposta muito mais intensa, uma resposta muito mais violenta, muito mais apertada. Eu quero completa destruição do Hamas, se destruir palestinos aí no meio, ó, não quero nem saber, eu quero minha família e meus amigos de volta. Por outro lado, a gente tem parte da população israelense, assim como alguns focos pelo mundo, vários focos pelo mundo que também tem essa dicotomia de ser muito a favor ou muito contrários do posicionamento do Netanyahu. Boa parte da população israelense está sendo contrária, não necessariamente ao conflito, porque o conflito, óbvio, todo mundo é contra o conflito, mas a forma como Netanyahu está conduzindo o conflito. Ou seja, ele está nesse momento entre a cruz e a espada. Está difícil encontrar parte da população israelense que efetivamente o apoie de forma plena. Agora nós temos essa possibilidade que está sendo negociada ainda, né, Helena, sobre uma pausa temporária de 1 mês e meio, de 2 meses. O Hamas parece que está analisando esse acordo, essa proposta que foi costurada pelos Estados Unidos, Egito, claro, Israel e também o Catar. E enquanto isso, a Benjamin Netanyahu, o exército de Israel, seguem reforçando que o objetivo é acabar definitivamente com o Hamas. E aí volta naquela discussão que a gente sempre traz à tona quando a gente fala sobre esse assunto. Se essa hipótese, se essa tentativa realmente acontecer, qual será o destino da faixa de Gaza? Isso é a pergunta de $1 milhão do momento, porque por um lado a gente vê Israel, como você bem comentou agora, né, com a intenção da total victory, ou é a vitória completa e plena, ou a guerra não terá terminado. E esse final da guerra é pela destruição massiva de toda e qualquer microcélula relacionada ao Hamas, não necessariamente da população palestina, lembrando a guerra, o conflito é contra Israel e o Hamas, ele não é declaradamente entre Israel e a Palestina, ou povos palestinos, e nesse sentido, o que a gente vê como muito provável, assim como aconteceu até 2006, é bastante provável que o governo israelense tome conta, de certa forma, da faixa de Gaza. Hoje, a faixa de Gaza, hoje não, né? Até agora há pouco, ela estava sendo cuidada, representada, de certa forma governada pelo Hamas, assim como a Cisjordânia, que é aquela outra parte de terras palestinas, é administrada, também é governada pela OLP, que é a Organização pela Libertação da Palestina, que também é um outro grupo. Mas, assim, eles são visivelmente muito diferentes. Então, a gente vê, é muito improvável que Israel tente alguma entrada na Cisjordânia, mas é muito provável que eles costurem algum tipo de governo novamente, assim como pré-2006, para a faixa de Gaza. Bom, nós conversamos com uma especialista em geopolítica do Oriente Médio, Helena Scheren, a quem agradeço as explicações nesta manhã. Bem-vinda sempre, Helena. Bom dia. Muito obrigada, Liv. Muito obrigada, pessoal. Tchau, tchau. Até mais. 8h40.